E o surgimento das novas variantes da Covid se tornou uma das grandes preocupações dos especialistas. Quanto mais o vírus circula, mais ele muda e maiores as chances de ele escapar às vacinas que nós temos prontas para combater a pandemia. Para comentar os impactos dessas novas cepas no Brasil, no mundo, nós vamos conversar agora ao vivo com o Dr. Celso Granato, que é infectologista, diretor do Grupo Fleury. Dr. Celso, muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria de saber inicialmente do senhor, como responsável por um dos grandes laboratórios do país, como é que o senhor tem sentido o estágio da doença em que nós estamos agora? As coisas continuam tão ruins quanto estavam há 15 dias? Há algum sinal de melhora? Bom dia e obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Olha, nós estamos ainda vivendo um momento bastante preocupante, né? Nós temos observado que, especialmente a partir do mês de março, nós temos notado algumas diferenças no laboratório. Por exemplo, essas novas cepas, elas acometem pessoas mais jovens, né? Já é de conhecimento público que mais da metade dos casos internados nos grandes hospitais são de pessoas com menos de 40 anos de idade. É uma coisa que a gente não via anteriormente, né? Esses pacientes, eles também, por não terem muitas doenças de base, têm uma resistência física melhor, eles ficam mais tempo internados em UTIs. Então, a permanência das pessoas nos hospitais tem sido mais demorada do que a gente costumava ver anteriormente. Às vezes um mês, às vezes um mês e meio, né? E como eles têm formas mais graves, eles estão exigindo da gente, inclusive, uma manutenção diferente dos equipamentos. Nós começamos a ver que os equipamentos do laboratório quebravam com mais facilidade. E isso não era só porque estava sendo feito mais exames, era simplesmente porque o sangue que coagula no sangue, dentro dos vasos, das veias das pessoas, também acontece dentro do equipamento. Então, o aparelho está quebrando com mais frequência. Aumentou muito os exames de cultura, né? Hemocultura, cultura de secreção respiratória, porque são pessoas que ficam entubadas durante muito tempo. Então, nós estamos notando uma piora progressiva dos casos clínicos, né? E isso preocupa muito, né? Porque, como você comentou, à medida que a disseminação dessas variantes ocorre, você começa a ter uma possibilidade de novas variantes. É lógico que o vírus ele não fica mudando para onde ele quer, ele tem limitações para as mutações que ele pode sofrer. Mas o que nós estamos vendo ainda nesse momento é o aparecimento de mutantes que são mais graves. Doutor, só para não perder o gancho antes das perguntas da Elise e da Luciana aqui, eu queria entender essa história da máquina, do aparelho que quebra. O que é que tem nesse sangue? É sangue de paciente com nova variante? Por que ele provoca essa espécie de entupimento da máquina? Se ele faz isso na máquina, a gente pode imaginar o que ele faz no organismo do doente, né, do contaminado. Exatamente o que você falou, Colombo. A gente tem reparado que esses pacientes, eles têm, por exemplo, um quadro parecido com AVC, com um derrame. Isso porque essas pequenas veias que vão para o cérebro, que vão para o pulmão, elas entopem. Eles têm problemas de coagulação. E isso entope as veias e o quadro é exatamente igual a um AVC, né? E é isso que a gente tem visto, inclusive, nessas alterações tardias. A pessoa tem alta, ela consegue se recuperar da doença, mas ela vai para casa e passa a ter outro tipo de problema que ela não tinha antes, como se fosse um derrame mesmo, né? E isso acontece também dentro do aparelho que faz aquela medida do oxigênio, o gasômetro. Ele tem também canaizinhos pequenininhos, né, dentro desse equipamento que entopem, né? Os aparelhos de bioquímica, que medem as bioquímicas do sangue, também entopem. Para você ter uma ideia, a gente era obrigado a fazer a manutenção desse equipamento uma vez por semana. E nós estamos tendo que fazer 2 vezes por dia, que é para poder manter esse equipamento bem funcionando direitinho, sem nenhum problema.
E isso está refletindo, como você falou, aquilo que está acontecendo dentro do paciente também. Mostra a gravidade dessa situação, né? Esse paciente que você citou, ele foi uma coisa realmente excepcional, né? Em primeiro lugar, porque ele pegou a P1, que é uma cepa que está se disseminando, mas ele pegou numa fase muito precoce. Ele pegou essa cepa em novembro, dezembro do ano passado. E agora ele pegou a P2. A P2 é uma cepa que praticamente surgiu no Rio de Janeiro e que é muito semelhante à P1. É até curioso que isso tenha acontecido, porque não é normal a pessoa pegar a P1 e a P2. Doutor, Mas era uma pessoa que tinha uma série de doenças, né, de base. Então, podemos justificar assim. Pois não. desculpe interrompê-lo, mas eu gostaria de pegar justamente desse trecho que o senhor está falando. Até que ponto é possível atribuir que esse paciente morreu por ter se infectado 2 vezes? Por que eu pergunto isso? A gente pode levantar a informação de que ele estava um pouco debilitado por já ter se infectado uma vez por Covid-19 e aí houve uma sobrecarga ou não? Pode ser que a segunda infecção tenha agido de maneira diferente no organismo dele, independentemente do que aconteceu na primeira infecção desse paciente. Você tem razão, Elisa. Isso vai depender de uma autópsia que eventualmente vai ser feita, né, se a família concordar, porque é um paciente que certamente está internado há bastante tempo, ele é entubado, ele tem sondas no nariz, no pulmão, nos rins, então ele é invadido de uma série de maneiras, né? E o ambiente hospitalar, numa pessoa muito invadida, diabética, hipertensa, faz com que a pessoa possa pegar infecções bacterianas, né? Então é possível que ele tenha morrido, por exemplo, de uma septicemia. Não obrigatoriamente ele morreu decorrente primariamente dessa infecção pela P2. A infecção fez com que ele ficasse mais tempo internado, fez com que a gente tivesse que tomar medidas mais invasivas, mas não obrigatoriamente ela causou diretamente a morte. Isso a gente vai conseguir saber através de uma autópsia, em que a gente vai olhar os pulmões, vai olhar os rins, o pulmão, para poder saber se tinham bactérias, por exemplo, lá. Mas é lógico que você pegar 2 vezes a infecção gera esse quadro, né? Gera a necessidade de você ficar internado mais tempo, mais invadido, consequentemente aumenta muito a letalidade da doença, né? Doutor, o que esse caso, considerando a Covid-19, nos traz de recado para os jovens, principalmente agora que são os que ocupam mais as enfermarias e UTIs? Eu pergunto porque a gente tem estudos, por exemplo, da Fiocruz, que diz que a P1 tem 10 vezes carga viral mais que outro vírus, outra variação. E aí eu lhe pergunto, se a gente tiver uma combinação de carga viral 10 vezes maior, com outra variação, que também pode ter uma outra carga viral também grande, como o senhor falou da P2 agora, nesse momento. E combinações de outras doenças, inclusive gripe, que tem nesse momento. A gente pode ter agora um risco maior para toda a população, especialmente para os jovens que não querem sair das ruas? Olha, Luciana, essa é uma excelente colocação, viu, que você fez. A gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido, porque os jovens parece que ainda não se conscientizaram, né, do risco que eles correm, não só para a sociedade como um todo, porque eles amplificam, eles disseminam mais essas infecções, inclusive as variantes, né, mas riscos para si mesmo. Esse dado que a Fiocruz mostrou é o que a gente tem visto no hospital e nos laboratórios. Quer dizer, se você comparar a carga viral dos pacientes a partir de março deste ano com março do ano passado, nós vemos cargas virais 5 a 10 vezes maior. E isso propicia o aparecimento de novas variantes e torna a doença potencialmente mais grave. É por isso que a gente está aumentando o número de jovens que são infectados. Eles talvez tenham uma mortalidade menor, porque eles são mais resistentes, eles não têm outras doenças de base. Por outro lado, eles vão poder ter consequências desse período muito prolongado nos hospitais. Então, nós estamos vivendo um momento importante em que a gente precisa conscientizar a população de que é uma doença grave, ela é muito mais grave do que a gente imaginava um ano atrás,
né? E que ela causa problemas não só naquele momento que a pessoa está no hospital, mas os desdobramentos dessa doença nos meses subsequentes. Nós temos visto pacientes, por exemplo, que ficam com falta de ar 6 meses depois de terem se curado da doença. Então, isso limita muito a vida da pessoa. E isso acontece também com jovens. Então, é uma hora que a sociedade precisa ter uma ação mais solidária. Precisa pensar nas outras pessoas, pensar no próximo, até a gente ter tempo para vacinar uma grande parcela da população, que sim, as vacinas hoje em dia elas têm se mostrado efetivas contra essas variantes. Essa é a parte boa, né? Tem sido feitos vários estudos mostrando que essas vacinas em uso, elas podem até melhorar, mas elas têm feito um papel importante. Mas a gente aqui no Brasil só vai conseguir ter uma parcela importante da população vacinada ao longo do segundo semestre, lá para setembro, outubro do segundo semestre. Então, nós precisamos ter tempo de chegar até lá para atingir essa imunidade coletiva bastante importante, né? Nós conversamos então com o infectologista, diretor do Grupo Fleury, o Celso Granato. Doutor, muito obrigado por essas falas aqui agora no Novo Dia pela manhã tão cedinho. Muito obrigado a todos e um bom dia. Bom dia.